tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de janeiro de 2016. É uma segunda-feira. O verbete é de número 3.643. Ele tem 5 páginas, 42 logias e 12 máximos. O tema, interação doador-receptor de órgão. Foi elaborado segundo a especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete já é a veteraníssima Marilza de Andrade. Marilza de Andrade, ela é autodidata, brasileira natural de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 1986, docente em Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde janeiro de 1988. A interação doador-receptor de órgão é a ligação, vinculação ou conexão interconsciencial estabelecida entre duas consciências a partir da intenção de doação, de doar os órgãos somáticos a serem transplantados, visando a melhoria da qualidade de vida da consciência beneficiada. Na pensinologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interassistenciologia. O holopensene acolhedor das energias conscienciais, o holopensene da grupalidade, o holopensene doador e o holopensene receptor. Na fatologia, o vínculo entre duas consciências pelo restauro da saúde física, a intencionalidade cosmoética de minimizar o sofrimento de outrem, o altruísmo da família do doador potencial, a gratidão da família do receptor, a possibilidade de convívio sadio diário entre doador e receptor vivos, a impossibilidade de agradecer pessoalmente ao doador anônimo, o constrangimento de quem precisa receber, o respeito e gratidão do doador anônimo, ao doador anônimo. Para a patologia, a capacitação energética para a empreitada interassistencial entre doador e receptor, o reforço bioenergético da Equipex no órgão enxertado, as energias conscienciais sadias contribuindo na recomposição do transplantado. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo posturas, que segundo a interaciologia, a Marilza, né, que é a verbetógrafa do dia, ela listou aqui, enumerou 8 posturas a serem adotadas pelo doador vivo e o receptor de órgão, favorecendo a mudança a manutenção da intencionalidade sadia entre oferecimento e aceitação. Depois a gente vai querer saber mais dessa interação, tá? Na remissiologia, nós destacamos assistência do assistido, banco de órgãos, doador de órgãos, interação fisiologia-parafisiologia, interdependenciologia e senso de gratidão. A qualidade de vida renovada em decorrência da doação e recepção de órgãos pode favorecer a inter-relação grupo kármica sadia e consequente gratidão entre os familiares envolvidos. Você já se imaginou possível candidato a doador ou receptor de órgão? Possui familiar ou amigo nesta condição? De qual maneira contribui para a homeostasia da interação doador-receptor de órgão? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência e na webgrafia com 6 fontes. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Rocha, Marilene Ragani e Socorro Frazão. Saúde, doação, recepção, beneficiado, transplante, interrelação, consim, consciex, gratidão, grupo karma, homeostasia, medicinoteca, generosidade, solidariedade, recomposição, ortopensinidade, parageneticologia, interassistenciologia,
dessomatologia e ressomatologia. Marilza, a gente já sabe que você tem um verbete doador de órgãos, que você tem vasta experiência nesse assunto. Mesmo assim, a gente vai fazer a pergunta clássica do que te levou a redigir esse verbete, e eu sempre pergunto, se for possível você falar, os bastidores da escrita do verbete. Se aconteceram fatos para fatos, ideias novas, o que te aconteceu? Bom, a gente estava conversando no princípio, né, que por duas vezes o primeiro verbete deu oportunidade para um segundo verbete. E esse verbete, quando eu apresentei o doador de órgãos, eu falei sobre essa interação e fiz mesmo, tem algumas abordagens sobre isso, esse trabalho que se faz. Aí depois você fez a sugestão que se eu poderia fazer um... Você lembrou agora? Não lembrei não, você que me lembrou. Eu falei para ela que memória deficiente é bom, seria porque tudo é novidade. Interessante se tivesse um... Aí era até... Na verdade, eu tinha um protótipo que era sintonia energética nos transplantes. Aí você sugeriu a interação em vez de sintonia energética. Agora é eu que estou lembrando o negócio. Bom, então, aí eu peguei o material que eu já tinha e comecei a fazer o trabalho e mandei o título, né, para aprovação, foi aprovado e tal. O que acontece? Eu tenho uma experiência, porque além de eu ter sido doadora, eu trabalhei muito para fazer a doação. Eu fiz esse trabalho de interação com o meu filho, que foi o receptor, e depois eu expandi o trabalho dentro de Belo Horizonte. Quando eu fundei a instituição, eu fiz um trabalho de apoio energético a transplantes. Então, eu trabalhava com a família toda, né, montei uma equipe de psicólogos e tinha uma equipe de ectoplastas que trabalhavam comigo. E então eu vivenciei muito essa questão de fazer interação, né? Inclusive o apaziguamento extrafísico, né, por causa de todo o trabalho da projeção, possibilitou muito, porque o pessoal, quando está num desespero, está muito doente, ele quer ficar bom a qualquer custo. Então chegava, arruma um doador para mim. Eu disse, mas isso não é assim, para e pensa. Porque para surgir um doador, para surgir um órgão para alguém que está na fila de transplante, precisa que alguém sadio dessome de forma prematura, inesperada, né? Ninguém fica doente e vai ser doador, né? Tem as características próprias do possível doador dessomado. Então, a partir disso, de observar todo esse trabalho, e lembrar de tudo isso, eu pude montar este verbete. Mas uma coisa que eu observei nesse verbete é que eu tive um número de assédio em cima dele maior do que dos outros. Eu tive do dessomatório, de todos os verbetes, são 6 verbetes com esse. O dessomatório foi um verbete, eu achei ele lindo, eu tenho paixão pelo verbete. Achei ele lindo depois de pronto, mas eu sofri uma pressão muito grande extrafísica, porque eu estou falando do extrafísico, eu estou trazendo o extrafísico, esclarecendo muita gente a respeito de dessoma, né? E eu percebia isso, e com esse aqui é a questão da tranquilidade, a leitura que eu fiz dessa pressão extrafísica que eu recebi foi a respeito desse verbete, trazer uma tranquilidade para quem quer doar e um esclarecimento para quem vai receber, para se abrir para receber. Entendeu? Eu acho que o ponto máximo desse verbete, a minha intenção com esse verbete é essa: advertir as pessoas
que você, para doar um órgão, você tem que ter uma ética, uma cosmoética. Você está, mas eu estou oferecendo um pedaço de mim. Não, você está fazendo uma assistência. Então, faça da melhor forma possível, né? Você está recebendo um favor. Então, receba da melhor forma possível. A minha intenção com esse verbete foi essa. Sabe? Você quer já fazer sua pergunta? Tem que ligar e esperar um pouquinho. Boa tarde, Marilza. Oi, Marli. Tudo bem? Tudo bom. É o seguinte, aqui na argumentologia, onde você elenca as posturas doadoras, número 1, convívio. É sobre essa questão que eu gostaria de estar abordando com você. Onde você fala da convivência mais estreita entre os doadores. Bem, eu sou de uma família de 10 irmãos e tive 2 irmãos que um fizeram doação de um rim para o outro. E como que foi o processo? Houve a necessidade de fazer essa doação e na família a gente começou a perguntar quem que poderia doar. Inclusive eu me coloquei na fila, só como eles avaliaram que eu já tinha passado por uma cirurgia mais séria, não seria melhor. Então, o outro irmão, ele se propôs a fazer essa doação, com todos os esclarecimentos do médico, né, que não teria problema nenhum, a vida continua com um também. Então, foi uma cirurgia muito tranquila e isso, de fato, despertou a afetividade entre os familiares. Uma família, até então, onde tinha vergonha de manifestar a sua afetividade, aproximou esses 2 irmãos e eles ficaram muito amigos. De fato, essa doação entre irmãos, né, principalmente, ela estreita laços, mais do que entre os dois, o receptor e o doador. Ela estreita laços entre a família, mesmo que ainda não externalizem essa afetividade, que é o caso, né, desse meu grupo. Mas não tenho dúvida de que os laços foram estreitados. O que eu falo, e principalmente no verbete doador de órgão e nesse aqui, só que não cabia muito aqui, retiraram e tal, nas revisões. Mas eu falo aqui da interação familiar, né? É muito necessário. Porque o diagnóstico de um transplante, principalmente quando é transplante duplo, um transplante que se pode resolver com outra pessoa, ele vai mexer com a família toda. Não é um diagnóstico só. Você tem câncer, tem uma AIDS, tem uma tuberculose, ou uma outra doença grave qualquer, é o fulano que tem essa doença, é a fulana que tem essa doença. O diagnóstico de transplante envolve toda a família. Entendeu? Porque praticamente depende de alguém fazer esse oferecimento para poder resolver a situação daquela pessoa que está doente, né? Então, esse envolvimento familiar, ele é muito... Eu coloco isso aqui no verbete, a necessidade desse envolvimento, desse apoio, tem aquela em todos, um por todos e todos por um, né? Eu estou representando justamente isso. A sua família já deve ter uma afetividade muito grande entre eles para ver esse oferecimento logo. Mas se vocês frequentaram os ambientes da hemodiálise, principalmente em hemodiálise, tem histórias assim, fenomenais, de família que ninguém doa, outro que não quer doar mesmo, outro que não quer aceitar. Eu aceitar do meu irmão, ele me sacaneou a vida toda, não sei o quê. Então, existe todo esse processo que faz parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Mais alguma pergunta? Vamos então. Alô? Pode falar. Marisa, com relação a esse assunto, o que você acha quando o doador é de fora, o anônimo, né, que acha útil, essencial, essa interação entre o doador, a família do doador e
do receptor, ou é só mais entre os familiares? Porque eu, inclusive, participei de um filme, um curta-metragem, que se apresentava essa interação entre o doador, a família do doador e o receptor. É a mesma coisa ou é diferente do ponto de vista, né? Olha, o doador potencial, que é o doador dessomado, morto, o doador de morte cerebral, ele é um doador fora de acesso da família do receptor e do receptor, no intrafísico. Mas o sentimento de gratidão, você mandar energia de paz, de harmonia, se harmonizar com essa consciência, é perfeitamente viável. E necessário. E necessário você fazer esse rapport. Porque vai que a consciência não está te perdoando de tirar um órgão dele, você tem que talvez fazer um atalhos com a consciência, né? Eu espero esse ano. Verdade. Eu espero esse ano terminar o livro sobre bioenergética no transplante. E nesse livro eu coloco projeções em que eu fui com os amparadores visitar uma concinha ainda, um rapaz novo, vistoso, saudável, e conversar com ele, explicar para ele a possível futura dessoma dele, entendeu? No extrafísico. Próximo? Próximo. Ele ia dessomar novo, é isso? Ele ia dessomar naquele estado. Agora, o processo Mas aí ninguém vai aguentar isso, né? Imagina, você vai morrer amanhã, vai ser difícil. Aguenta. A maioria aí é assim, bom. Não, só se tiver muita consciencialidade. Mas por isso aí você estava lá, né? Qual foi a chave que o amparador para isso que conversou com ele? Que ele ia fazer vários resgates. Com transplante. Por ele ser muito saudável, ele ia dar múltiplos transplantes. E ele, com esse pretenso sacrifício, ele ia dar um upgrade na vida consciencial dele. Muito legal. Entendeu? Então, se você olhar do ponto de vista extrafísico, pode ser um negoção da China. Ironicamente, pode ser. Né? Não, pode ser, cada caso é um caso. Mas, passados uns 20 dias... 3 pessoas que eu atendia no projeto transplante foram beneficiadas, uma com o coração, uma com o rim e acho que uma outra com o fígado, de um único doador do sul de Minas, um rapaz novo que havia dessomado. Possivelmente o próprio. Entendeu? Então, a assistência de um múltiplo doador, ela é muito grande. A gente não tem capacidade aqui no intrafísico para abranger como isso funciona no extrafísico. É muito grande essa questão do transplante, do doador. Então, eu acho que o mínimo que uma pessoa no intrafísico que é beneficiada por sangue... O sangue também, a maioria não sabe de onde veio, né? Sofre um acidente, entra com uma hemorragia no hospital, baixa o estoque de sangue, vai salvar aquela vida. Então, eu acho que, no mínimo, a pessoa tem que agradecer aquele sangue, agradecer aquele órgão, agradecer a equipe médica, desenvolver dentro dela o senso de gratidão de uma forma geral. Deixar crescer isso dentro dela. Sabe? Eu tenho a impressão que é por aí, eu pauto a minha verdade interna por aí. Mas assim, você não está querendo dizer com isso que o doador tem que ficar esperando a gratidão do receptor, né? O doador não precisa de ficar esperando a gratidão do receptor. Não, nós estamos falando do intrafísico. Do intrafísico. A questão da consciência lá, o amparo vai ver, tem outros fatores. De repente, um cara que dá 5, 6 transplantes, ele 2 é tão grato que supera os que não foram. Entendeu? Eu sei, Maria, eu estou entendendo o que você está falando, mas assim, o que eu entendi do teu verbete, no início da sua fala, é que
É o esclarecimento. É o Tanto para o esclarecimento. receptor ser grato, Não. tudo bem. Mas, assim, para o doador, fazer interassistência. E interassistência não se espera a gratidão de volta, né? Pois é, não se espera gratidão, mas na interassistência supõe-se um retorno, é um e outro. E esse retorno do receptor seria gratidão. Não, mas é assistência sem retorno. A gente tem até um verbete. Não, mas falando aí disso. eu não olhei por esse prisma, mas a inter, então, seria outro tipo de assistência. Assistência sem retorno, então, seria outro assunto, no meu entender. Agora, é claro que uma pessoa que chega, pensa sozinho, porque a pessoa pensa 2 vezes antes de... Falei assim, eu acho que eu vou doar para o meu irmão, eu acho que eu vou doar para o meu primo, ou eu vou doar para o meu filho. Isso é uma coisa que ele trabalha primeiro na cabeça dele, daí a intencionalidade. E é uma situação tão delicada em família, que até para você chegar para dizer assim, olha, eu te dou um rim, eu dou um pedaço do meu fígado, do meu pâncreas, para você resolver essa situação, você tem que ter tato para fazer isso, você tem que ser cosmoético para fazer isso. Você não pode fazer isso com soberba. Está precisando? Toma aí. Não, claro. Tem que ser uma coisa bem dentro da cosmoética, né? Fazer isso. Qualquer oferecimento, ele tem que ser pautado dentro de uma ética. É assim, porque tem um paradoxo aí dentro da assistencialidade, que de um lado a gente sabe que qualquer assistência que você faz, o primeiro beneficiado é você. De outro, você vai fazer assistência sem esperar retorno. É nesse sentido que eu estou falando. Não é uma condição sine qua non isso. Né? Eu vou doar que o cara vai ser eternamente. Por que a doação entre irmãos passa por esse prisma? Ele vai... Eu cuidei de gente que diz assim, eu não vou aceitar o rim do meu irmão, que ele vai querer me escravizar. Aconteceu isso na minha frente. Eu vou ficar eterno doador dele. Então, cada caso é um caso, mas em termos de ser humano, em convivialidade, tudo é possível, né? Em termos de cobrança e pagamento, olhando assim, do ponto de vista do grupo Carmalidade, né? Aproveitando, eu queria que você explicasse aqui o primeiro item da bibliografia, como é que foi a história do homem que sofreu transplante e depois não quis mais? Como é que é a história? Foi na França, um senhor que ele perdeu o braço num acidente e os médicos ficaram procurando até que encontraram um braço que se assemelhasse ao dele, e esse é o típico caso que não houve sensação de gratidão nenhuma. Ele percebia a mão mais quente que a outra mão dele, ele percebia que a mão era maior do que a mão dele era um pouco maior, e quando ele ficava nervoso, a mão esquentava demais. Nervoso é o quê? Assédio. Não é? Aí ele começou a procurar os médicos para retirar o antebraço e a mão junto. Começou a procurar para poder fazer a retirada e ele não conseguiu, os médicos não queriam, porque estava achando o maior sucesso. E assim foi. Continua. Nós temos, inclusive, isso no cosmograma de transplante aqui no Holociclo. Viu? Tem isso. A consciência ele humana... não se adaptou à mão, ele não se adaptou, a ele não consciência humana a consciência humana, imprevisível, não tem jeito. né? Em vez dele agradecer de poder usar as 2 mãos, né, de estar... Né, mas às vezes é o desconforto dele também. Foi o desconforto, mas o desconforto dele foi causado pela sensação, ele não foi muito grato com a situação. Pode ter sido assédio do doador. Do doador, assédio. Então ele pode não ter aguentado com assédio do doador. Sabe se o cara queria doar a mão dele depois de morto? Então, é isso que eu estou te falando, aquela hora que o Gilson lá riu, é que quando você recebe um órgão de um dessomado, né? De um recém-dessomado, eu acho que a profilaxia é fazer uma tarde, jogar energia para o dessomado, para ele poder entender, igual aquele rapaz que vocês tiveram na projeção e ajudou ele a entender antes, né? Ajudou a entender antes.
Tudo bem? Vamos lá. Na parafatologia, primeira página, final da primeira linha, poderia aprofundar o item a capacitação energética para a empreitada interassistencial entre doador e receptor? Eu acho que tudo que a gente faz na vida precisa ter fôlego e manter esse fôlego. Não basta você ter, né? Precisa manter. Energia todo mundo tem. Mas você, para dar uma sustentabilidade a uma situação, você precisa fazer a manutenção desse processo, dessa intencionalidade, desse potencial energético. Aqui no verbete, eu sugiro vários verbetes que falam sobre manipulação de energia, que eu achei interação, assim, desassim, autocapacidade energética, que dá para a pessoa poder ter uma noção. E eu sugiro no corpo do verbete muito trabalho energético entre o possível doador e possível receptor. Isso vai fazer uma assimilação, dar uma sustentabilidade para os dois, porque é um caminho que a gente faz por amor, por senso de dever, de humanitário, por senso de fraternidade, fazer uma doação de órgão. Tem vários sensos que vão entrando, motivando uma pessoa a se oferecer para doar um órgão e o outro também a receber esse órgão. Mas você precisa ter uma sustentabilidade energética para manter essa situação até que ocorra o transplante. E depois, você também, por exemplo, o doador, ele precisa ter uma sustentabilidade energética, uma mente sadia, rígida, para se manter saudável depois do transplante, não ficar influenciado. Poxa, eu tenho um corpo saudável se ressentindo, porque o corpo saudável se ressente da retirada de um órgão saudável. Ele tem que se adaptar todo novamente. Né? O intestino sobe para aqui e tem várias mudanças no corpo. A gente perde um pouquinho o equilíbrio, que perdeu um pouco de peso de um lado. Então, de vez em quando, eu ficava em pé, fazia assim, parecia um peão, sabe? Rodava em volta de mim mesmo. Então, eu tive que aprender a me equilibrar, né? Até levantar assim, de repente, já não era a mesma coisa. Mas não é nada que ninguém possa fazer. Né? Eu estou aqui, o transplante foi em 89, eu estou aqui até hoje, livre, leve e fagueira, né? Então você precisa fazer essa manutenção, não se deixar influenciar. Isso tudo passa pela alta capacidade energética dos dois. E o receptor também é uma realidade para ele. Tem 2 rins, vai passar a ter 3, porque os rins não são retirados. Ah, não sabia disso, não. Conta pra gente como é que é. Não. Para mim, tirava um e colocava o outro. Não. Então, como quem faz 2, 3 transplantes fica com 4 rins no corpo. Sério, Maria? Sim. Não sabia 4, disso, não. 5, Mas é ignorância. porque também eles vão atrofiando, né? À medida que eles vão entrando... E por que não retira? Não fica uma peça lá desnecessária? Não, os médicos não tiram. É diferente por exemplo, essa questão de nefrite, os médicos não tiram. Eles tiram quando é um câncer ou foi esmagamento, alguma coisa assim. Aí tem que tirar mesmo. Né? Então, eu conheço uma pessoa que está com 4 rins no corpo. Né? Então... Mas assim, ó, os 4 rins continuam funcionando? Não, os 2 é que continuam funcionando. Não, o antigo transplante tem um fator lá que ele ainda funciona, mas o que está funcionando mesmo é o novo rim transplantado. Que eles atrofiam também. Mas e os rins originais dele não fazem nada, só estão ali como apêndice mesmo. Não engraçado, porque matéria morta dentro do corpo, né? Mas tem uma função, porque não deixa criar... como é? Esqueci o nome agora. Tem uma função, é isso. Tem um termo que dá. Tem um termo que dá que mantendo não deixa criar tecidos a mais. Deve ter algum termo motivo, técnico, né? Porque senão não deixaria. A medicina também não é tão tapada assim. Bom. Uma pergunta? Não. Vamos lá. Na fatologia, página 1, 4ª linha, poderia explanar sobre a abordagem cosmoética no oferecimento do órgão?
É o que eu acabei de falar ainda há pouco, né? Eu acho que quando você pensa que você tem condições de atender a necessidade de alguém que está precisando de um transplante, se você quer, primeiro você precisa trabalhar muito isso na sua cabeça. Depois você precisa escolher a melhor hora, o melhor momento daquela pessoa para você fazer uma abordagem o mais sincera possível, com a intencionalidade muito pura, porque as pessoas leem a nossa intencionalidade, né? Se você realmente resolveu a oferecer, é um oferecimento, a doação de órgão, tudo que é doado é um oferecimento, ninguém está te obrigando. Então, se você vai fazer um oferecimento, se você quer fazer uma doação, você quer fazer uma assistência a alguém, faça da melhor forma possível. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para o órgão, vai ser bom para o receptor. E mesmo que você faça o exame e você não possa, por algum motivo de saúde seu, de repente descobre que você está com uma hipertensão, ou descobre um problema físico qualquer, mesmo que seja um problema que não vai interferir tanto na tua saúde, né? Mas que você, impeditivo de você ser o doador de órgão, que para ser doador de órgão você tem que estar 99% saudável, né? Peraí, tem que fazer o microfone. Pega lá o microfone. Ele quer falar alguma coisa. Deixa eu Pessoa que contém hepatite C não permite fazer doações. Isso. Hoje ela é saudável, entre aspas, mas já tem a carga. Não pode nem doar sangue. Nem doar sangue. Com hepatite A mesmo. Não pode. Uma pessoa que tem hepatite, existe uma lista que os médicos dão de pré-requisitos para a pessoa se candidatar a doador. Então, quando ela se candidata, ela começa a fazer os exames. O primeiro é a prova cruzada, para ver se os sangues são compatíveis num determinado nível, acho que acima de 78%, para poder continuar a fazer os outros exames. Então, às vezes, o sangue não é compatível. Então, a pessoa não pode ser doador, nem é porque ele está doente, apenas a compatibilidade sanguínea, que é esse HLA. Uma leucócite antigênina, HLA, esse HLA. Então, se esse exame não der acima de 78% de compatibilidade, a pessoa já está fora da jogada. Mas, no mínimo, ele fez uma grande assistência, ele mostrou uma amizade, um respeito por quem está necessitado e possivelmente ganhou um amigão para o resto da existência deles, entendeu? Então, essa cosmoética que eu falo, esse tato, essa intencionalidade sadia na hora da doação, praticamente é isso que vai permear essa interação, que vai proporcionar essa interação entre receptor e doador de órgão. Ok? Na masculinologia e feminologia, na página 3, última linha, poderia também comentar sobre a inclusão do ectoplasta? Tá. É o último item, né? O ectoplasta, a ectoplasta. Alguém que não seja ectoplasta consegue fazer assimilação e desassimilação, consegue dar sustentabilidade a qualquer coisa na vida? Não consegue. Ela não tem energia, né? E se tem energia, é meio desequilibrada, ela não é uma energia sadia, saudável e tal. E o médico ectoplasta ou o ectoplasta, a pessoa que tem bastante animismo, ela não necessariamente exerce o parapsiquismo, ela tem o domínio das próprias energias, ela tem um holochakra saudável.
E é esse que eu chamo de ectoplasta. Então, você precisa ter energia para fazer essa sustentabilidade. Uma pessoa anêmica não é a mesma coisa. Eu vou contar. O anêmico tem sangue, mas não é um sangue bom. E o ectoplasta tem energia trabalhada, energia boa, tem bastante energia. Quem não é ectoplasta tem energia também, vamos colocar isso. E a energia tem ectoplasmia também, só que não é trabalhar. Energia que vai dar sustentabilidade a um projeto desse. É um projeto muito sério isso, mexe com vidas, mexe com família, mexe com uma porção de coisa, né? A questão da doação de um órgão, da interação entre essas duas pessoas, que a gente não sabe, né? A vida multiexistencial que elas já tiveram juntas. Eu acho muito que é um resgate entre essas consciências. Eu vejo muito essa questão de doador de órgão e essa interação muito necessária, porque eu olho do ponto de vista multiexistencial. Eu lanço esse olhar, né? Na parafotologia, página 1, terceira linha, favor relatar sobre o reforço bioenergético da Equipex no órgão enxertado. Você tem alguma experiência com isso? Bastante. Assim, de projeção? Você relata para a gente. Quando eu fiz a doação, quando eu fiz a doação de órgão em 89, o professor Valdo, lá no Rio, colocou o pessoal todo em relaxamento na hora do transplante. Naquela época, um transplante não era uma coisa tão fácil, estava surgindo, a técnica não tinha nem 10 anos. Então, era tudo meio apavorante, né? Eram 2 pessoas indo, de uma mesma família, indo para a sala de cirurgia, tomando uma anestesia bravíssima, que é anestesia para retirada de órgão, uma anestesia profunda. São muitas horas. Antigamente, hoje em dia se faz transplante renal, por exemplo, acho que em 2 horas. Antigamente eram quase que o dia inteiro. Eu fiquei acho que 8 horas, né, dentro daquele processo. Então, eu me programei, eu já mexia com a projeção, nesse período eu estava divulgando a projeciologia em Belo Horizonte, então eu tinha um trabalho muito grande de projeção, e então eu me programei, durante o período que eu me preparei para doar o órgão, eu me preparei também para ter lucidez no extrafísico, né? E na hora que o rim foi enxertado no meu filho, os amparadores, o próprio professor Valdo e os amparadores foram lá e, o médico virou para mim e falou assim: me explica o que houve, porque o rim tremeu na minha mão na hora que eu fui levar, tirou do vasilhame e levou para implantar no corpo. Isso foi fora de série. Isso sem contar comigo que me foi enxertado um rim extra. Como assim, mãe? Um rim energético. Os amparadores me fizeram um rim sobressalente. Bom, eu desconfiei, mas não estava, porque a anestesia é muito pesada, não estava assim tão lúcida para isso. Assim, eles colocaram um aparelho, né, ali para funcionar. Aí na época eu tinha um cliente que ele era muito parapsíquico. Quando eu voltei a trabalhar, ele olhou para mim e falou assim: te colocaram um rim extra, ele é menor do que o outro. Tá. Eu falei assim: é isso mesmo. Aí confirmou, porque eu confiava no parapsiquismo dele. Eu disse: é isso. Eu falei assim: não, é isso mesmo. Tá. Pois é para dar suporte energético para o outro rim que ficou. Tá. E algumas vezes, como eu lidava com muita gente que mexia com parapsiquismo lá em Belo Horizonte, algumas vezes as pessoas falavam assim: Marisa, puseram um aparelho em você aí? Pessoas que não sabiam que eu tinha doado um rim me perguntavam: parece que você está com um aparelho extrafísico aí. Eu falei assim: tem um negócio aqui sim, tá, deixa para lá. Às vezes eu explicava, às vezes não.
Mais uma vez, eu fui contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte para dar cursos de massagem lá para deficiente visual e auditivo, né? Tinha uma turma lá de quase 20 pessoas. E tinha um rapaz que já tinha feito shiatsu, o rapaz deficiente visual. E eu falei assim, me faz um shiatsu que eu quero ver se você trabalha bem mesmo. Aí eu deitei lá na mesa para ele fazer e tal. Quando chegou no pé direito, ele... Marilza, você precisa ir ao médico correndo, você precisa ir ao médico correndo. Eu falei assim, por quê? Porque o seu rim do lado direito está diminuindo, ele está muito pequeno. E você não tinha, né? Era o rim energético, ele captou, foi a forma do rim energético, que é pequeno, não precisa ser um rim do tamanho normal, pesa 300 gramas de energia, para quê? Bobagem, entendeu? Então... eu tenho esses parafatos, né? Pessoas que perceberam essa aparelhagem comigo, vou colocar assim, e pessoas que não sabiam de nada. Esse rapaz não sabia de nada, era um aluno meu, né? Uma pergunta aqui na página 3, na maniologia. Eu queria que você falasse... Maniologia, a mania de autossuficiência. Você poderia expandir aqui nesse contexto? A mania de autossuficiência. Outra vez eu vou generalizar o ser humano, né? E o ser humano, de uma forma geral, ele é muito autossuficiente. Ele não vê a interdependência dele. Eu acho que um processo de você depender do outro para você se sentir bem, acaba com isso. Você é autossuficiente em quê? Né? Tanto é que a maioria das pessoas que sofrem um acidente grave, passa por um problema de saúde muito sério, ele começa a rever os valores dele, né? E eu lidei com muita gente, né? Eu trabalhei no projeto Transplante lá em Belo Horizonte quase 7 anos, arredondando para 7, né? Foi quando eu acabei para poder vir para Foz a primeira vez. E eu lidei com muita gente. Tinha pessoas que não aceitavam a ideia tem gente que não aceita a ideia de estar doente, de precisar tomar remédio, de precisar fazer um tratamento. E não aceita a ideia do transplante. Eu ia comentar, dentro do ambiente de hemodiálise, que a gente vê, foi o que eu frequentei mais, embora tenha lidado com outros tipos de transplantes também. Mas pessoas que dizem assim, não quero depender de ninguém, vou ficar fazendo hemodiálise até morrer, não me interessa. E tem muita gente que morre na máquina da hemodiálise. O coração não aguenta a hemodiálise. Entendeu? Morre lá, no meio de todo mundo. Você falou uma coisa aí, já tem outra pergunta? Posso fazer? Então, deixa eu só fechar. Então, essa questão da maniologia, que é a mania da autossuficiência, quem precisa de um órgão de terceiro ou até de uma pessoa dessomada, desconhecida, não tem como ele se achar autossuficiente para o resto da vida. Só ele se basta? Não, ele vai ver que não. E, às vezes, o doador mesmo, ele vai se achar tão bom dentro da roupa, lá no íntimo dele, né? Ele pode não externar, apesar de toda a intencionalidade dele. Pô, eu fui capaz de doar o rim, pô, eu sou o máximo, isso, aquilo. Eu acho que tem que baixar essa bola um pouco, sabe? Até do doador mesmo, né? Tem que baixar um pouco e ver que a vida não é bem assim, né? Sabe o que me ocorreu, Marilza? Eu queria saber se você já viu alguma pesquisa sobre essa coisa da impressora 3D está substituindo determinadas válvulas, determinados órgãos pequenos, assim. Se você já viu alguma coisa, porque isso vai alterar completamente essa interação. Eu sei disso, mas eu não, das pesquisas que eu fiz, não vi nada em termos disso. Agora, veja só. Eu vi na televisão, em filmes, né? O que eu penso? Uma válvula é uma coisa muito simples, né? Então, você vê, as válvulas do mitral são substituídas por válvula de porco, né?
E tem gente que põe válvula de porco e ainda come a carne do porco. Então, aí eu acho que a pessoa tem que pensar 2 vezes. Está sendo assistido pelo animal, né? E ainda vai comer a carne dele? Poxa, na minha cabeça não entra, não. Mas a válvula é muito simples. Agora, um órgão, um rim, um coração, ele é muito complicado por dentro, né? Ele tem muitas veias, muito não sei o quê, muitos canaizinhos lá dentro, que eu não sei os termos técnicos para isso, mas que eu acho que ficaria mais complicado fazer algo sólido, né? Um órgão sólido, eu tenho a impressão que ele é sólido, mas é cheio de cavernas por dentro, né? Já deve ter algumas experiências a respeito. Tem muito cientista doido você não por aí, já chegou deve ter não chegou a ler, não, né? Não li nada. Mas já pensei também. Já pensei. Oi, Marisa. Oi. Tudo. E escuta, não sei se você, acho que você já falou um pouco o que eu ia perguntar. Essa mania do doador se achar o máximo porque está doando o órgão, é o caso da rejeição do outro que recebe. Por exemplo, eu tenho 2 pessoas muito próximas, são irmãos, e uma doou para o outro e o rim era quase 100% compatível, mas houve, depois de um determinado tempo, uma rejeição. É porque o doador se achou que estava fazendo o máximo ou porque... Olha, é interessante que, geneticamente, a doação entre irmãos é a melhor doação que existe. Né? Geneticamente, porque os 2, né, têm a mesma, do pai e a mãe, né, a mesma genética, na mesma proporção de pai e mãe, teoricamente. Mas as mazelas de uma vida, entendeu? Alteram tudo, né? As cobranças de um irmão para o outro gera isso. Eu contei, não sei se você já havia chegado, quando eu comentei que o rapaz falou para mim, eu não quero o rim do meu irmão, eu vou ficar, ele vai querer me fazer de escravo dele o resto da vida, e eu não quero isso. Entendeu? Ele não aceitou a doação do irmão. Olha, tem muito caso para contar. Uma vez a gente estava cuidando de um rapaz novinho, ele teve púrpura, né? Ele levou um choque emocional muito grande. Parece que ele viu o irmão dele se afogar ou se acidentar, uma morte assim estúpida, e aquilo alterou demais. Ele era novo e aí entrou em fazer hemodiálise e tal. Era ele, o irmão e um bebê, um outro menorzinho. O garoto era a diferença de 4 ou 5 anos dele para esse irmão que morreu. Os pais não tinham nada. Aí, quando ele foi para fazer hemodiálise, que o médico falou que precisava que um transplante resolveria, um transplante renal, o pai e a mãe, da noite para o dia, fez pressão alta, altíssima. Foram parar no hospital, os 2. Com medo de doar. E você pensa que ele não leu? Ele falou para mim. Meu pai e minha mãe nunca tiveram nada. De repente, do dia para a noite, eles estão com a pressão alta, os 2. É porque eles não querem doar para mim. Ele falou isso para mim. Tem uma menina que a mãe foi fazer o exame e não pôde doar porque não era compatível. Aí o pai foi fazer, era compatível. Ele, não posso, doutor. Isso na minha frente, que o médico dele era o mesmo médico do meu filho. Doutor, eu não posso doar. Eu estou com 2 dentes cariados. Aí eu olhei assim, olhei para o doutor João e eu falei assim, vai no dentista, obtura. Então, você vê, é o ser humano, gente. São os limites do ser humano. O que você pode fazer? São os medos pessoais. São os medos pessoais. São a vida multiexistencial dessas consciências que vêm junto há quanto tempo? A gente não sabe. Né? A gente não sabe do passadão, né? Não sabe do passadão deles. Eu não consigo ver. Eu sempre que eu trabalhei, como eu já tinha essa visão multiexistencial das pessoas, multidimensional, eu nunca deixei de trabalhar o processo de interação que não tivesse essa abordagem multiexistencial, sabe? Eu sempre trabalhei dentro dessa abordagem e eu acho que a gente não pode negar isso. Né? É uma coisa para abrir para todo mundo. Né?
Alguém fez pergunta? Quer fazer mais perguntas? Queria perguntar aqui na Principiologia, na página 2, se isso que você estava dizendo está relacionado com o princípio da responsabilidade grupocármica. Como é que fica a relação grupocármica, então, dessas pessoas? Será que o doador tem alguma responsabilidade? Por isso que ele doa? Como Eu é que você acho vê que isso? tem. Nós tivemos 2 casos aqui entre irmãos. Um, houve a rejeição. E o outro, eles se tornaram mais amigos. A pessoa já saiu aqui, deu depoimento. É que ela tem vai falar com a Cristina Aracai, ela me avisou, mas ela disse que depois, dando tempo, ela volta. Nós tivemos 2 relatos aqui agora, relatos espontâneos. Eles viviam uma afetividade, mas não tão explícita. Voltaram a ser, passou a ficar uma coisa mais clara, a afetividade na família, entre os irmãos. E outro não. É a questão da grupo-carmalidade, sim. Coisa do passadão, né? É coisa de passadão. Só o que explica aí não tem como a gente sair disso, não. Eu acho que o transplante, essa questão, essa interdependência, você para melhorar precisa do morto, né? Você para melhorar precisa de um irmão, mas só que esse irmão, você bateu muito nele quando era criança. Você abusou muito dele. Como é que fica isso? De repente ele vai ser seu doador? Em que condições? Eu tenho um artigo que foi publicado no jornal em Belo Horizonte, eu falando sobre isso. Como receber um órgão de um irmão que brigou com você, que te denunciou quando era infância, fez você apanhar muito, ficar de castigo. Como? O ser humano é o ser humano, ele guardou raiva, guardou. Tranquilo, né? E isso pode levar a uma rejeição do próprio órgão, né? O ideal é que não haja não chegue nem a cirurgia, né? Teve um caso de uma moça, ela era caçula de 5 irmãos. Ela já estava indo para o 3º transplante. Eu falei para ela assim, ainda tinha 2 irmãos inteiros, né? Eu falei, aí no 3º transplante ela foi parar lá no IPTB, né? No projeto transplante. Aí eu virei, quando eu soube da história, eu falei assim, o quê? Você está cobrando dos seus irmãos? Isso é cobrança. Por que você não cuida direito do seu rim que você recebeu? Então, estava 3 irmãos, ia para o 3º irmão sem rim, estava indo para o 3º transplante, e o pai, doido com ela, apaixonado com ela, de 5 filhos, a última foi a menina, né? A princesinha da casa. Obrigando os meninos todos. Quantos precisar, quantos ela vai ter? Quer dizer, ele estava a fim de executar todos, né? Pô, tem que parar e pensar. Uma vez, eu atendi um senhor que era assessor do governo de Minas na época. Ele era o 5º transplante de córnea. Eu não estava sabendo. Ele foi recomendado por uma amiga minha. Disse, Marisa, tem um amigo meu lá do estado. Manda aqui que eu atendo. Só pode à noite, tá bom. Eu espero à noite e atendo. E conversando com o homem, conversando, eu soube que ele ia para o 5º transplante de córnea. E ele já tinha me dito que era amigo do pessoal lá do Hilton Rocha, lá do hospital. E ele conseguia lá o transplante. Quando ele me disse que era o 5º transplante, eu falei, e você não tem vergonha na cara? Preste atenção no que você está fazendo. Você está tirando a oportunidade de outras pessoas verem. Ô, gente, é muito sério isso. Porque ele tinha facilidade, ele fumava maconha, ele bebia, ele ia para noitadas. Ele não tinha uma vida regrada. E você está com um remendo no corpo. Vamos colocar assim, é um remendo, é um enxerto. Tem que cuidar da saúde, né? Você tem que cuidar da saúde, sim. Você não pode se permitir, né, jogar futebol americano. Esse é o maior agradecimento, né, do receptor ao doador, né? É se cuidar. Você se cuidar, você precisa se cuidar.
ele levou um susto, porque o cara era figurão do governo, eu não vi nada, eu fui em cima. Aí eu falei assim, isso é um absurdo, você... Aí dei uma... Aí ele, eu não tinha pensado assim, é que eu tenho tanta facilidade, era só ir lá, sentar na cadeira e mudar a córnea. Mas não é isso. Enquanto eu estou mudando 5 córneas, que eu podia ter ficado com uma, são 4 pessoas que estão deixando de enxergar, por minha causa. Você entendeu? Isso, então, mesmo que a Consciex tira tudo e doa, não tem jeito, vai rejeitar, porque ele não cuida. Oi. Oi. Aqui no detalhismo, na página 2, na interaciologia, aqui eu queria que você explicasse para nós aqui a interação intraconsciencial, gratidão, recepção, êxito. Interaciologia? Isso, na página 2, o detalhismo. Aqui a última aqui, frase. Já peguei. Essa interação intraconsciencial, gratidão, recepção, êxito, relacionar aqui com as posturas, convivência mais estreita entre as consciências envolvidas. Você quer saber da interação intraconsciencial, gratidão, recepção e êxito, né? Isso. Aí relacionar isso com a convivência mais estreita entre as consciências envolvidas, que está aqui na argumentologia, posturas, número 1, convívio. Tá. Será que eu estou enrolando muito, mas deu para compreender? Deu, né? Deu? Tá. Deu. Como é seu nome? Como é seu nome? Silvia. Ô, Silvia. Eu, como você já deve ter visto, eu falo muito dessa questão da gratidão. Por isso que eu coloquei aqui na interação. A gratidão da recepção e o êxito. Eu acho que a gratidão de um e de outro, eu acho que eu tenho que ser grata pela oportunidade que eu tenho para ajudar alguém, para assistir alguém, né? Porque não adianta eu ser muito assistencial se eu não tenho para quem oferecer essa assistência, com quem exercer essa assistência. Não adianta eu ter um rim muito bom se eu não tenho para quem dar esse rim. Então, eu acho que eu tenho que agradecer, porque é uma oportunidade evolutiva para mim também, né? Eu acho que o doador, ele precisa ser grato a toda situação de crescimento do ser humano, a gente tem que ser grato. E eu acho que dessa gratidão de ambas as consciências, vai influenciar e muito no sucesso no sucesso do transplante, no sucesso da cirurgia de uma forma geral, né? Deixa eu voltar aqui. Como é que tá? E no êxito, o sucesso seria o êxito da cirurgia. Acho que a gente precisa desenvolver isso, né? A humanidade, de uma forma geral, a humanidade precisa desenvolver o senso da gratidão. Ela precisa ter, e a gente não vê muito. A maioria das pessoas acha que é obrigação. É obrigação de um pai, uma mãe, doar um rim para um filho? Teoricamente ele é responsável pela vida daquele filho. Mas ele também tem o direito de não fazer a doação, né? Então, eu acho que tem que ter na interação tem que estar implícito a questão da gratidão. E a convivência, né, que você perguntou aqui, o convívio, a convivência mais estreita entre as consciências envolvidas, é um prazer muito grande conviver com quem você vai desenvolver a gratidão, você vai desenvolver aquele laço de afetividade saudável entre você e o outro. E vai ser um prazer, essa convivência vai ficar mais rica, vai ficar mais saudável para todas as pessoas. Ok? Respondi? Tudo bem? Na estrangeirismologia, favor explanar sobre a experiência em relação ao rapport intraconsciencial e o new feeling.
O rapport é você... O que é o rapport? Você fazer uma conexão, né, com o objeto, com a pessoa, com a situação, de uma forma. E o feeling é você se sentir, não, isso aqui sou eu que vou resolver. Isso aqui você vai... Ninguém diz para você, ó, vai lá e doa o rim, doa um pedaço do prânquia, doa o sangue. É você que tem dentro de você aquele senso que aquela situação, quem tem que ajudar de resolver é você. Eu acho que está dentro disso. Na Principiologia, página 2, terceira linha, terceira linha. Aqui está terceira e segunda, mas acho que é terceira. Favor explanar sobre o princípio um por todos, todos por um, no contexto do tema do verbete. Você já falou um pouco, né? Falei no princípio. Nós tivemos, no início logo do verbete, nós tivemos um relato aqui de uma pessoa presente. Ela já chegou. Ela chegou aí. Você quer contar, Marlene, o caso de você com seus irmãos? E ele vai, a casuística dela vai responder melhor a pergunta, né? Uhum. O princípio de um por todos, todos por um. Pois é. Como eu disse aqui, eu sou de uma família de 10 irmãos e um irmão teve problema nos rins, ficou 15 anos fazendo hemodiálise até que houve a necessidade de fazer um transplante. Nesse momento, nós, irmãos, nos propusemos a ajudá-lo. Inclusive, eu me propus a ser doadora, mas as minhas condições físicas não eram as melhores. Então, um outro irmão, mais novo do que ele, 2 anos, resolveu fazer a doação de um rim. Agora, toda foi feita uma discussão anterior de que um preparo de que sobreviveria normalmente também com o rim, e foi feita a cirurgia. Essa atitude, ela aconteceu da seguinte forma: o que ela provocou como resultado foi uma grande reconciliação no nosso grupo Karma, porque é um grupo aparentemente hostil entre si, mas em momento crítico eles se definiram, né? Nós nos definimos, e isso trouxe uma maior afetividade. E naquela família, encontraria um doador ali dentro. Mesmo, não fui eu, foi outro irmão. Se não fosse eu, provavelmente seria um outro, e fomos resolvendo essa questão assim. Então, pensamos o seguinte naquele momento: se eu posso ajudar a doar o meu, por que não? Marlene, eu posso fazer uma pergunta? Pois não, Marilda. Você não tinha falado que levou 15 anos para haver um oferecimento. Por que levou tanto tempo? Ele não queria? Não é que ele não queria. Ele ficou naquele processo, né, de troca, e depois é que houve a necessidade. Havia um estresse muito grande da parte dele, porque o processo da hemodiálise, ele chegava em casa, ele chorava de contar o que ele via na hemodiálise. Que era muito triste, né? E ele estava já choroso, ele já não aguentava mais. Foi diante disso que resolvemos, então, ajudá-lo. Ele estava na fila de um rim, mas não aparecia, não tinha doador. Quantos irmãos? 10 irmãos. 10 irmãos? 10 irmãos. E ninguém ofereceu para doar o rim? Marilza, isso não tem assim, uma questão de também você fazer a hemodiálise esperando que recupere? Não. O ideal é que seja o rim de um irmão. O ideal. Não, a minha pergunta é outra. Toda pessoa que faz hemodiálise, ela vai necessariamente precisar de um transplante? Sim. Ou existe hemodiálise? Quando chega a hemodiálise é porque o rim já não funciona mais, ou está funcionando com
menos de 30%. Mas eu não sei se eu estou enganada, mas não tem uma possibilidade da reação? Não. Da cura, não. Através da hemodiálise, né? Através da hemodiálise. Eu não digo a cura, mas uma reversão que sustente aquela pessoa sem a hemodiálise. E precisa ver, por exemplo, qual era o diagnóstico, qual o tipo de nefrite dele, se era, por exemplo, diabetes, não tem reversão, se é lúpus, não tem. Lúpus nem faz transplante, não sei se hoje em dia faz, na época não fazia. Então tem vários problemas que leva à falência renal, que não se faz transplante. Tem os tipos de nefrite, como nefrite de Berger, que já permite fazer o transplante. E outros tipos de nefrite. Por exemplo, o rim policístico. Antigamente não faziam transplante do rim policístico porque já viu que havia reincidência, entendeu? Nós temos aqui um colega nosso que fez hemodiálise, acho que não está fazendo mais, já superou. Quem? Não, mas o caso, eu já sei quem é. Não, mas o dele não era problema renal, era um problema no uretere, no canalzinho do rim até a bexiga. Ele teve uma infecção ali, eu sei quem é, foi. A pergunta aqui agora é na Teoriologia, página 2, para explanar a teoria dos acertos grupo-kármicos. É relativa ao tema, né? Bom, eu acho que a teoria dos acertos grupo-kármicos a gente já falou quando fala dessa, que a gente não sabe a vida, o passadão dessas consciências que estão envolvidas. A teoria do acerto grupo kármico é o seguinte: você fez ou sofreu alguma coisa no passado, aí qualquer, numa determinada vida intrafísica, essas consciências vêm, se reencontram e é organizado, né, pelos amparadores, organizadores ali um cenário, vamos dizer assim, em que se configura uma situação em que essas duas consciências ou mais vão ter que se haver para poder resolver essa situação. Terminou agora uma novela, Além do Tempo, em que mostra bem isso, né? Que eles mostravam, conforme tinha a cena, a relação, eles mostravam a cena da novela anterior. Então, é mais ou menos isso. Vocês vão aí no Google, ver a novela Além do Tempo, vocês vão ver bem configurado o que é acerto grupo kármico. Então, é mais ou menos isso. Sempre lembrando que cada caso é um caso, né? Na tecnologia, penúltima linha, pode dar uma explanação geral quanto à técnica do transporte de órgãos a serem transplantados? Olha, a gente sabe, no verbete doador de órgão, tem uma listagem lá do tempo de validade de cada órgão. Eu não coloquei aqui, eu ia até colocar, mas não tinha a ver assim com esse verbete, com a intenção do verbete. Então, por isso, não foi permitido colocar e já tem lá no outro verbete. Então, existe um tempo de possibilidades de vida depois que os órgãos são retirados, né? Ali, eles têm uma técnica especial de conservação. Mesmo assim, o órgão que dura mais é o rim, que dura em torno de 6 horas. Então, dá para fazer um transplante longo. E a pele que é retirada e vai para tratamento, para fazer tratamento de queimados, pessoas acidentadas e tal, também é retirada a pele. E o que dura mais é osso e cartilagem, né? Então, no verbete doador de órgão, você tem essa listagem lá. E é uma técnica toda especializada, porque não pode levar 1 segundo de tirar. Existe o perigo, por exemplo, do rim, do coração, desses órgãos maciços, fazer o entupimento do sangue lá dentro, né? Então, aquilo precisa estar, eu vou usar um termo próprio, em banho-maria, ser conservado para poder ser levado. Não pode ser congelado demais, não pode ser coisa. Agora, tecnicamente, eu não sei te explicar o líquido que vai ali, porque eles vão dentro de um líquido para manter hidratação,
né? Ele é mantido todo um condicionamento especial para cada órgão. Cada órgão tem seu tempo de vida e tem o seu químico necessário para sua manutenção. Inclusive, eu estava comentando com você, né, os episódios do Grey's Anatomy, né? Então eu cheguei a ver vários transplantes múltiplos. Ficam várias equipes. Então, para cada uma equipe, para cada órgão, fica uma equipe de receptor. Eu tive uma conhecida lá em Belo Horizonte, uma médica pulmonologista, que ela resgatava só pulmão. E às vezes o pulmão com coração. Tem tipo de transplante. Tem um lado que pode ser metade do pulmão, acho que é o lado direito. Pode ser um pulmão. E do lado esquerdo tem que ser pulmão e coração. Então, ela só fazia isso, sabe? Quando andava de aviãozinho, aquele Minas Gerais todo fazendo resgate. Eu sei por essa conhecida minha, que ela só resgatava o pulmão. É por equipe. Então, se um doador vai fazer doação de vários órgãos... ali. E outra coisa, conforme a Central Única de Transplante, cada órgão vai para um estado, vai para uma cidade. Então, o negócio é aviãozinho para tudo quanto é lado. Esses aviãozinhos pequenininhos, para tudo quanto é lado. Bem interessante. É bem complexo, né? Bem interessante. É um sistema, né? O sistema. Isso tudo é muito regrado, né? Muito organizado, para não se perder o órgão. Na efeitologia, página 2, ampliar o efeito assistencial da família doadora e também o efeito acolhedor da família receptora. Eu acho que você já andou falando, mas faz uma síntese sobre isso. É interessante como, na época lá do projeto Transplante, lá em Belo Horizonte, eu tinha uma boa relação com a central lá do João 23, com as assistentes sociais e psicólogas, que faziam a abordagem à família da pessoa que estava em morte cerebral. Elas que iam, uma assistente social, uma psicóloga, e iam pedir o órgão daquele ente querido, que estava já praticamente dessomado, morto, né? Então, elas falavam, Marilza, a dificuldade deles fazerem essa abordagem, a família que está ali desesperada, perdendo um ente querido, um irmão, um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai e tal. E então ela dizia que tinha que ter muito tato, né? Em respeito ao sofrimento, aquele luto iminente. E dentro de luto é uma outra abordagem que eu faço no outro transplante também sobre isso. No pior momento, no momento do luto, a família é obrigada a abrir, é obrigada em termos, né? Ela resolve abrir mão, ela é magnânima, né, na doação, né? E às vezes doa tudo, não doa só um rim, não doa só uma córnea, né? E a córnea é também nos órgãos que dura mais, ela não tem circulação sanguínea, então ela tem bom tempo de vida útil. E a família do receptor, eu tenho a impressão que essa família ela é eternamente grata. E todos os depoimentos que a gente vê de família de receptor, mesmo elas são muito gratas à família que doou, né? Já houve casos assim, tem reportagens em que elas ficam amigas. Então, isso é uma coisa possível de acontecer. Na fobiologia, a pergunta é para a explicação de aikimofobia e a clinofobia. Aikimofobia é medo de agulhas de injeção. E a outra é clinofobia. Clinofobia. Clinofobia é medo de ter que ficar na cama, de ficar acamado. A outra. Professora Marilza, você já teve a oportunidade de estudar os casos de chineses condenados à morte que automaticamente têm os seus órgãos
retirados para transplante? Eu estou com a reportagem aqui. Aí no verbete tem a webgrafia, quem quiser acessar. Eu já tinha ouvido falar nisso, né? E tem também aqui uma reportagem do chefe do serviço de transplante espanhol, em que ele faz uma entrevista enorme condenando isso, achando que a ONU teria que tomar conta disso, e que ele chama de turismo criminoso para transplante. É a segunda pergunta dela. O órgão, em relação ao tráfico e turismo de órgão. Turismo para transplante. É interessante ver que a Espanha é o país onde a legislação é mais avançada em termos de transplante. Para ela, onde tem mais transplante, porque se a pessoa dessoma, morre em condições de se tornar um doador, ela vai para doação, os órgãos vão para doação. E a família não opina mais, porque eu a acho que isso legislação seria da o certo. Espanha. Eu acho que a legislação deveria ser essa. Esse problema da família. Né? A família que não quiser doar, que tem que entrar na... a família... Né? Resolveria. É igual a placenta de mãe. Placenta da criança, da mãe, né? Quantas vidas poderiam ser salvas se as placentas fossem... Tem aquele que tem o retrato. Forem reservadas para transplante, né? Aqui, ó. Tem certas coisas que eu não entendo. Eu não sei se dá para mostrar. É aquela câmera ali, né? Então, você pode entrar no site e ter maiores informações. É uma reportagem enorme desse senhor, que é o diretor-geral da Organização Nacional de Transplante da Espanha. É Dr. Rafael Mantessas. E ele é enorme a reportagem, ó, de um lado para o outro, onde ele fala que precisa haver um trabalho para que isso seja proibido. Mas a China não dá bola para ninguém, né? Ela é autossuficiente. Mas eu acho que o maior erro da China não é fazer a doação de todos os órgãos de quem eles matam, é matarem. Não. Eu acho que, eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer com a China e com vários países é acabar com a pena de morte. Mas não é só isso. Ele acaba com a pena de morte, que a polícia se mata escondido e vai continuar. A questão também são as pessoas sem o mínimo de ética, com muito dinheiro, que vão para lá e alimentam isso. Isso, A questão é isso. Não é? A questão é isso. Então, você vê, por exemplo, numas clínicas de hemodiálise, você quase não vê gente de dinheiro, não? Pouquíssimo. Porque quem tem dinheiro vai para a China, sai né? do país, vai para a China, vai para a Espanha, vai para qualquer lugar, sei lá. E faz o transplante lá fora. Entendeu? Então está aqui a reportagem, eu tirei. E você quiser, mas é que não dá para a gente comentar aqui, mas o endereço está no verbete, você pode entrar e se informar. Pode fazer sua pergunta. Aqui na página 3, ainda no detalhismo, na legislogia, você elencou aqui a lei da causa e efeito. Aí aqui a minha pergunta é o seguinte... Efeitologia? Isso, legislogia. Legislogia. A lei de causa e efeito. A minha pergunta é assim, ó. Você concorda que tem que haver uma reformulação na forma de pensar da pessoa que recebe o órgão, devido à responsabilidade que ela tem do pensene que degrada seus órgãos? Mas olha só. A lei de causa e efeito aqui, ela não está se referindo, a minha intenção não foi em cima do receptor simplesmente. Ela foi em cima de situações, como a lei de causa e efeito mesmo, que a gente escuta falar desde sempre, né? Que a lei de causa e efeito também está dentro dos conceitos da cosmoética. Por que a gente precisa ter cuidado com os pensenes, com a nossa conduta, com as nossas ações? A gente precisa ter lucidez em cima do que a gente fala e faz. Porque nós vamos ter as consequências disso mais tarde, né? Esse mais tarde
Pode ser nessa vida mesmo, pode ser daqui a 10 vidas, mas um dia isso vai reverberar em cima de mim. A lei de causa e efeito, ela está vinculada a isso, a essa reverberação que todos os nossos atos, nossos pensamentos, vai nos trazer daqui a não sei quanto tempo. Através dos tempos, vamos colocar assim, né? Então, eu coloquei nesse sentido. Agora, você observou a linha do verbete e essas 8 posturas de sugestões para haver uma boa sintonia boa interação entre doador e receptor de órgão, está dentro dessa condição que você falou, olha, o convívio, o esclarecimento, a gratidão, a harmonia, a observância, a ortopensenidade, a pacificação e a reflexão. Eu coloquei aqui. Está dentro disso tudo aí. Mas você está certa, é isso mesmo. É necessário, qualquer situação crítica que a gente passe, é necessário que a gente faça uma reformulação pensênica para a gente não estar repetindo os erros, né? Ficar auto-mimese de nós mesmos, né? É porque eu já ouvi, eu li num artigo que sim, determinadas pessoas recebem o órgão e morrem depois decorrência daquele mesmo processo, porque houve uma mudança no efeito, mas a causa continua, entendeu? Da doença. Não, a causa que seria a manifestação pensênica dela em relação àquela situação que não mudou. Né? Não é bem assim, não é bem assim. Nós temos aqui um livro, o livro era do professor Valdo, e nós temos aí na Holoteca, que é esse livro do Jorge Neumann, Transplante de Órgãos e Tecidos. Ele é um livro excelente, que ele tem vários artigos de vários médicos, especialistas, é uma coisa multidisciplinar o transplante. Então, são vários médicos que escreveram esses artigos. E tem um artigo de uma médica nesse livro que fala dessa possibilidade da reincidência da doença num órgão novo. Essa médica, ela aventa a hipótese da epigenética. A epigenética seria a possibilidade ou não da pessoa que era o dono daquele órgão com o tempo, vir a ter aquela doença. Então, por exemplo, um rim policístico ou uma nefrite de Berger. O cara está bonzinho hoje, mas ele tem na epigenética dele a possibilidade... A epigenética é a influência do meio, né? Não é... Ela não coloca... É um livro científico, um livro de medicina. Ela que coloca isso. Ela vê a questão da genética. Não, eu sei, Marilsa, mas assim, ó, o que... Mas espera, deixa eu só terminar um instantinho, depois você fala. Então, ela põe como hipótese, ela não fecha o assunto. Eu só estou querendo esclarecer o que é uma epigenética. Por que um órgão pode dar a doença do doador pode chegar no receptor. A epigenética é a influência do meio, não necessariamente. Nesse caso, os médicos ficavam intrigados porque que um órgão aparentemente saudável, eu estou falando que está no livro, aparentemente saudável, que foram feitos os exames necessários ali, porque os exames num doador potencial são menores do que o exame num doador vivo, né? São poucos exames que se faz, é só para ver se o órgão é saudável e se é compatível, e mandam ver, né? Eles não têm um histórico de vida daquele doador potencial, daquela pessoa que chegou ou fez morte cerebral dentro do hospital. Então, eles supõem, quando há reincidência da doença, que já havia, aí eles chamam de epigenética, eles já haviam, a epigenética está sendo usada para várias coisas aí de origem, embutir está sendo usado, mas ela usa isso.
a possibilidade daquela pessoa em vida, se ela não tivesse dessomado, vir a ter a mesma doença, entendeu? Então, o que aconteceu? Quando implantou, fez um enxerto no outro organismo, que já estava defragada a doença, aquilo acelera, em 2, 3 anos manifesta a doença. Geralmente, quando acontece, é num período de 2 ou 3 anos. Então, eles estavam estudando isso. Isso é uma hipótese que foi publicada. Eu entendi. Aí eu fiz a ligação, eu pensando na questão da paragenética, aí quando eu faço a ligação aqui, genética, epigenética e paragenética. Mas o conceito de epigenética é assim, ó, essa doença que poderia, por exemplo, a pessoa saudável hoje, mas ela tem na genética dela a possibilidade de ter essa doença, só que ela ainda não manifestou. Mas esse órgão guarda a memória daquela possível doença da genética. Isso. Aí, quando você coloca aqui no outro, que ele manifesta no outro, é epigenética por quê? Porque não é da genética dele, é de uma influência do meio, é alguma coisa que teve interação, não foi da genética dele. É só isso que eu queria deixar claro. Mas é isso mesmo, você esclareceu. Então, a epigenética é isso, é quando não é da própria genética, mas é uma interferência. Mas aqui mesmo, dentro da conscienciologia, eles estão usando a epigenética em várias coisas, sabe? Você vai ver surgir por aí, estudos que estão fazendo. Mas assim, eu acho que o que ela está falando, do ponto de vista consciencial também, você não acha que pode ser uma hipótese? Exatamente pela fala dela no início, que me veio essa pergunta, que seria a segunda pergunta, relacionada às 5 córneas. Eu achei que aquela reincidência é uma coisa bem pensênica, assim, da pessoa. É a pensenidade da pessoa, porque a pensenidade da pessoa é a causa das doenças. Né? Então, se você não muda essa causa, a própria pessoa vai adoecer um órgão que é bom. Eu acho que é viável. É viável. A Marilza também deu uma possibilidade viável também. Pode até ter uma sinergia, uma interação de todas essas questões. São duas coisas que convergem. Né? São convergentes. Essa questão da genética e da epigenética, que é uma questão física, e tem a questão da intraconsciencialidade daquele ser ali, que se ele continuar com os mesmos atos, com os mesmos pensamentos, com o mesmo tipo de rancores, de mágoas, de ressentimentos, possivelmente ele vai fazer novamente a mesma doença. A gente pode até levantar uma outra hipótese, que é assim, ó. Embora o doador tivesse a genética daquela doença, ele poderia nunca ter tido aquela doença. Enquanto que aquele órgão transplantado, pela pensenidade do outro, aquela doença pode vir a se manifestar. Você quer um exemplo desse? Então, as duas coisas estão acontecendo aí. Você quer um exemplo? Um rapaz que eu conheci muitos anos, frequentou as reuniões lá em casa, frequentava no IPTB. A mãe dele apareceu assim, aquela dona de casa, pé de boi, sabe? Tinha 6 ou 7 filhos, lavava, passava, cozinhava para todo mundo. Uma pessoa bem simplória. E quando ele ia para as reuniões lá em casa, ela dizia assim, vai lá para sua outra mãe, vai lá que ela vai te ajudar, que eu já não tenho mais nada para te ensinar. Ele já estava bem feito. E um dia ele chegou lá assim, Marilza, a minha mãe está internada lá no Felício Roxo, ela vai precisar de um transplante cardíaco. Aí, você vai lá visitar ela? Se for, vou lá. E eu tinha entrada livre nos hospitais lá em Belo Horizonte, por causa do trabalho que eu fazia, era só chegar, me identificar e entrar. Aí eu fui visitá-la, foi até quando eu a conheci pessoalmente, que falava muito por telefone. E ela tinha um problema que corroía o coração dela por dentro. Interessante, o coração dela estava meio corroído internamente. Então, precisava do transplante. Não respirava direito, várias coisas. Aí,
fomos fazer o trabalho, e eu ia lá sempre para jogar energia, para ajudar, e até que surgiu o doador para ela. Mas eu fiz o levantamento, durante essas visitas, eu fiz um levantamento do ritmo de vida dela. Ela estava cansada demais daquilo. A vida toda trabalhou, veio de família muito humilde, foi trabalhadora braçal de roça quando era criança, e casou o homem com a vida independente dele, só fazendo filho e sustentando a casa. Tá. Aí eu chamei esse menino, o Renato, e falei com ele: ó, Renato, vocês lá na sua casa não tem mais criança. A sua mãe, o que eu cheguei à conclusão, que a sua mãe está cansada disso tudo. Ela quer que a vida dela mude. Ela quer ter um pouco de descanso na vida. Ela quer ter um pouco de descanso na vida. Então, ela vai fazer a cirurgia, a gente vai trabalhar, vai dar tudo certo, mas vocês falam com os irmãos de vocês, a empregada acabou. Começar a olhar como mãe. Bom, fez a cirurgia, nós apoiamos, deu tudo certo, foi para casa. Aí ficou 2 ou 3 meses na calma. Quando a mulher se sentiu melhor, tinha rumas assim de roupa, de calças jeans, eram muitos filhos, homens, de calça jeans. O homem voltou a sair, a tomar a pinga dele na rua. Então voltou tudo a estaca zero. Não levou 5 meses, essa mulher perdeu a cirurgia. Ela veio a dessomar. E olha, o que eu trabalhei com esse povo, eu marcava reunião até ela fazer a cirurgia, explicava toda a situação, processo energético, multiexistencial, com todos os filhos, mas eles não conseguiam desmamar. Não conseguiam entender, né? Não conseguiram entender, introjetar a ideia. O que aconteceu? A vida dela voltou a mesma coisa, as amarguras voltaram e a esperança de ter uma vida melhor acabou. Aí pronto. Aí foi embora. É para cima que Oi. ele tá. Aqui. Na paradoxologia, na página 2, que na última linha, você podia ampliar um pouco mais. O paradoxo do receptor poder se recuperar mais rápido em relação ao doador vivo, né? Dada essa condição multidimensional aí, o que é que você coloca um pouco para a gente? É o seguinte, nós falamos aqui ainda no princípio que o doador, ele é um organismo, todo um organismo saudável, que vai se ressentir da retirada de um órgão saudável. Então, vai ter um tempo de adaptação desse organismo à falta desse órgão. E o outro é um organismo doente, depauperado, que vai se beneficiar pela aquisição de um organismo, de um órgão saudável. E o receptor, ele se recupera, sabe? Imagine, criança fica doente e cai, né? Abatido de uma hora para outra. Mas também ele se levanta de uma hora para outra, né? Enquanto o receptor já está andando de bicicleta, já está andando na rua, se sentindo autossuficiente, é porque antes ele tinha muita fraqueza, não podia, e pode passar a comer de tudo, né? Os médicos dizem assim para o transplantado: amanhã você pode comer uma feijoada, vai operar hoje, amanhã você come uma feijoada. É claro que é uma brincadeira, uma força de expressão, mas comer um chocolate, pode comer. Chocolate tem muito potássio, né? Então, quem tem o doente renal não pode comer o chocolate. Só amanhã pode trazer uma caixa de chocolate para eles. Se o rim funcionou, já começou a fazer xixi na mesa de cirurgia, já pode comer um chocolate. Acordou da anestesia, já pode comer. Então, você tem essas diferenças. A questão respiratória para o doador renal, você respirar de novo é muito difícil. Você fica com a respiração curta, até adaptar isso tudo no organismo. Isso é o quê? Para o doador? Para o doador. O doador, ele tem muito desconforto depois da doação. Desconforto físico.
até o organismo adaptar. Depois vai em frente. Tudo bem? Por isso. É uma pergunta aqui na parafatologia, página 1, primeira linha, em relação à capacitação energética para a empreitada interassistencial entre doador e receptor. Pode falar sobre a bioenergética e a capacitação de energia consciencial? A capacitação energética para empreitada e interação entre o doador. Nós já falamos até sobre isso aqui, né? Eu sei, mas você não quer fazer um resumo? Porque foi naquela pergunta do ectoplasta. Por que eu coloquei o ectoplasta aqui em perfilologia? Porque dentro dessa proposta da interação energética entre doador e receptor de órgão, é necessário que o doador, como existe muito trabalho energético a ser feito nos dois, para que se faça essa interação de forma rígida, é preciso, porque o organismo está doente, a consciência está ali combalida. O outro está saudável, vai ser doador. Então, ele precisa ter um suporte energético, ele precisa se autobastar energeticamente e ajudar o outro a melhorar. Por isso, tanto trabalho de assim e desassim, que eu recomendo, né? A gente fazia trabalhos meses a fios, né? Várias vezes eu mandava recado para os médicos, disse, olha, vocês ainda não estão prontos para a cirurgia, espera mais um pouco. E os médicos esperavam. Né? Tá, então dá, vai lá. Alguns me conheciam, outros não. Disse, então tá, a hora que ela falar, a gente marca a cirurgia. Então, e eu preparei para várias cirurgias, eu não preparei só para transplante, né? Preparei para mastectomia, essas cirurgias pesadas. Mas, assim, vários trabalhos assim. O que você chama de, como é que você faz, então, a capacitação de energia, a capacitação energética? É pela doação de energia ou a própria pessoa pode fazer o EV? Como é que você trabalha a capacitação? Porque o que ela pede aqui é para falar sobre a bioenergética e a capacitação energética. Olha, entendi. A capacitação energética de um doador ou de um receptor, de uma pessoa, vamos colocar da pessoa em geral, né? Capacitação energética é para todo mundo, né? Você precisa trabalhar muito o seu processo energético. Eu tenho uma analogia muito simples. Imagine que o seu energossoma seja uma clara de ovo. Tá lá, você abre o ovo, tira a gema, vê a clara de ovo lá, toda melequenta lá, né? Aí você pega um garfinho e vai bater essa clara de ovo. Você vai fazer um EV na clara de ovo. Você vai fazer o EV da clara de ovo. Ela vai ficar toda soltinha, né? O que acontece com essa clara de ovo? Ela cresce, fica rígida e fica mais leve, mais sutil. Ótima associação, ótima metáfora. E com isso é para você ter noção do que acontece com uma capacitação energética. Então, se você faz os 20 EVs diários, ou tem o hábito de fazer pelo menos 5 durante o dia, né? Você faz um trabalho energético, primeiro você se avalia antes, vê como é que está o seu processo. Aí faz um EV, bem feito. Se avalia depois. E vai assim durante o dia. Vê o que aconteceu antes, aconteceu depois. Analisa a sua... Começa a tomar uma autoconsciência da sua capacitação energética. E isso você vai ter a sua experiência. Não acredite no que eu estou falando, né? Tenha você suas próprias experiências. Aí você vai saber o que a gente está falando. Com isso, o que acontece? Você, depois de trabalhar muito energética, o seu energossoma, às vezes você vai visitar um parente, um tio, você entra numa loja, a dona da loja está lá meio acabrunhada, não tem ninguém na loja. De repente, você nem compra nada, mas deu uma assistência energética ali, você sai e a loja entra 2, 3 clientes. Então, você começa a ver o resultado dessa capacitação energética. No caso da pessoa doente também, o pessoal adora, né,
ter um doente, chegar alguém disposto, uma criança, um jovem, chega na casa que tem lá alguém doente, nossa, é tão bom quando você vem aqui, porque essa capacitação do jovem já faz essa assistência energética, entendeu? Você faz a diferença onde você chega. Marisa, uma pergunta aqui, não sei se tem mais perguntas aí, é para você expandir a frase enfática. Quer que eu leia a frase enfática ou você lê aí? Melhor você ler, né? Bom, a gente imagina, né, que após as pessoas, após passarem por todo um processo, desse processo de faz exame, deixa de exame, faz hemodiálise, faz isso, ou fica no balão de oxigênio, como o pessoal de transplante cardíaco e pulmonar. Então, depois desse processo todo, e ela consegue um doador compatível, uma medula óssea, a medula é a coisa mais difícil de encontrar. A gente nem falou nisso aqui. Mas você encontrar um doador de medula compatível com você ou com o seu parente que está doente, isso é um achado, é uma bênção, né? É um aporte evolutivo enorme. Eu vejo isso dessa forma. Eu acredito que a pessoa vai fazer essa renovação de vida, nem que seja aos poucos, através da vida dela, ter uma outra oportunidade de vida. Oportunidade de vida melhor, de qualidade de vida para o receptor e oportunidade de renovação para o doador. Eu procuro, né, uma vez um senhor me disse lá em Belo Horizonte, tem gente que não vê as oportunidades evolutivas passar, né, minha filha? Mas você pega todas. Eu procuro ver de todos os lados, né? Bom, então a pessoa possivelmente mais lúcida um pouquinho vai tentar uma renovação de vida em decorrência de tudo isso que ela passou. Esse pode favorecer a inter-relação grupo kármica. Nós tivemos um exemplo aqui que a relação melhorou ali, do grupo familiar, né? Que era um pouco distante e se tornou próximo. E essa melhora, o que é mais importante, que essa melhora não é para esse grupo kármico imediato seu, não, ou de quem está passando pela situação. É para o futuro, para os grupos kármicos do futuro, porque os dois, doador e o receptor, vai sair com uma melhor experiência de vida daí. O que eles vão conseguir, eu não sei te dizer, mas possivelmente vão conseguir muita coisa com essa experiência de vida, e isso vai agregar nos seus atributos, na sua intraconsciencialidade, boas coisas, né? E, consequentemente, a gratidão entre os familiares envolvidos. Essa harmonia entre os familiares envolvidos é muito grande. Agora, eu acho muito importante, a frase enfática foi mudada aqui na última revisão, e na anterior eu tinha, que o receptor de um doador de órgão, de doador potencial, doador de morte cerebral, ele pode mandar muita energia de gratidão, de reconhecimento por aquele órgão, por aquela consciência que ele aparentemente não conhece, mas que foi-lhe muito útil, está lhe devolvendo qualidade de vida através daquele órgão. Não entendi. Quem que vai fazer isso? O doador? O doador, o receptor do doador anônimo, ele pode mandar energia de gratidão. Entendi. Daquela doação que ele recebeu, e ele não conhece um doador anônimo, mas ele agradece e mantém. Eu estou tendo qualidade de vida por causa de um anônimo. Eu agradeço a esse anônimo. Essa energia vai chegar lá, com certeza. E assumir, fazer a assunção dos órgãos, né? Desse órgão. Isso é muito importante. Essa que é a maior gratidão, né? Essa assunção, cuidar e viver a vida o melhor possível. E de repente você fica muito amigo do doador, assim, mas está acabando com o órgão que ele te deu, né? Eu acho que a maior gratidão é você cuidar
do órgão, né? Não, recebe um órgão lá e vai tomar uma cervejinha, porque ficou muito amigo dele, vai tomar uma cervejinha no bar. Como é que pode? Aí é o doador e o receptor acabando com o trabalho todo. Tem um verbete aqui, a autoprontidão energossomática, que é muito interessante para quem quer ver essa questão de capacitação energética, ectoplasmia, né? A pessoa trabalhar a sua energia e estar pronto para qualquer emergência, para qualquer necessidade que tiver. É muito bonito esse verbete, inclusive. É uma verbete do professor Waldo. É. Tem que ser... repetir o nome do verbete. É autoprontidão energossomática. Autoprontidão energossomática. Marilza, parabéns pelo verbete, parabéns pela exposição do verbete. Foi muito, para mim, clareou várias situações, assim, até pontuais. Para mim, eu fiquei admirada dessa questão do rim. Você vai acumulando rins, né? Enfim, várias coisas interessantes eu aprendi com você hoje aqui. Fica aí o convite para você fazer muitos outros verbetes. Muito tá obrigada. Certo? Muito obrigada. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, com as perguntas, com as energias. Hoje a gente aprendeu com a Marilza que tem que fazer, né, muita capacitação energética. Então a gente tem que fazer essa capacitação energética sem precisar da doação de órgãos. Não é isso? A prontidão energética. A prontidão energética. A prontidão energética é o melhor. Tá certo? Então, é muito bonito esse da prontidão energética. A gente agradece, então, a todos vocês, tertulianos, aos teletertulianos também. A gente aguarda vocês diariamente aqui de 12h30 a 2h30 da tarde, porque diariamente a gente tem tertúlias, né? E são vocês, tertulianos, teletertulianos, com verbetógrafo do dia, que movimentam aqui o nosso debate. E a gente, então, também deixa aí um convite para quem quiser fazer o verbete, apresentar na mesma posição que a Marilza apresentou hoje aí, vir fazer conosco aí o programa Verbetografia, que a gente vai começar agora em fevereiro. As informações podem ser conseguidas lá com a recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 21 assinaturas no livro de presenças, 20 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Agora nós teremos um recado do professor Antônio Magalhães, que vai falar sobre o curso Balanço Existencial. Boa tarde. Gostaria de passar a mensagem e o convite para a 14º Balanço Existencial, que vai decorrer do dia 6 ao dia 9 de fevereiro. De vários temas, um deles vai ser o do dogma à ciência, do qual vou falar sobre as condições de seminarista, a diplomacia da Igreja. Vou contar com vocês, espero por vocês, sejam bem-vindos. Para amanhã nós teremos o verbete Macroassistência Organizacional, da especialidade Assistenciologia, e o verbetógrafo professor Leonardo Medeiros. Então estão todos convidados para assistir o verbete de amanhã, encaminhar as suas perguntas, e boa tarde a todos.